Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou trazer agora aqui para vocês mais um vídeo de comparação entre Flamengo e Atlético Mineiro. Entre eles, os treinadores, é isso aí, o Romântico versus o Turco Mohamed, do Galo. Cara, é o seguinte, o nosso técnico está fazendo testes, né? Ele está fazendo experiências. Então, é lógico que alguma coisa vai dar certo, outra não. E quando ele encontrar um time ideal, ele vai escalar sempre esse time, né? Já o Mohamed, que tá lá no Galo, ele também está fazendo teste. Um jogo é com time titular e outro jogo é com time reserva. Tanto é que ele perdeu o último jogo, né? Então, isso acontece, cara. Não é assim também, os caras chegam e já encontram o time ideal, né? O Mohamed lá também está fazendo os testes dele. Mas, beleza. Vou trazer aqui para vocês os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre isso. Quero pedir o seu like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Faça os seus comentários e quero pedir também, compartilhe aí para geral no Zap, no Insta, no Face. Compartilhe o nosso vídeo aqui que ajuda bastante. Créditos, direitos autorais é da ESPN Brasil. Link na descrição, canal aqui do YouTube, tá bom? E para fechar, no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, o melhor site de notícias do Flamengo. Clica lá no link, tá no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro para você receber por WhatsApp as notícias do Flamengo em tempo real. Saiu contratação, você já recebe no seu WhatsApp na hora. Valeu? Vamos lá então. Fala aí, João Guilherme. O jogo dele foi chamado de burro por parte da torcida que estava no estádio lá em Volta Redonda. E o Turco Mohamed, na última rodada, o RT venceu o Galo por 1-0, mas ele colocou um time reserva. Tá vendo? Ele tem feito a seguinte estratégia. 3 jogos até agora ele usou uma equipe reserva, em 2 jogos ele usou a equipe titular, e no clássico do final de semana contra o América Mineiro, ele colocará em campo pela terceira vez a equipe titular. Ele tem repetido os times. Uma vez o time titular, uma vez o time reserva. O Atlético está na frente do Flamengo exatamente por essa forma que o Mohamed está fazendo para se preparar para a grande final do dia 20, na sua opinião, Silas? Mas perdeu. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele não está inventando nada. Nem ele, nem o Paulo Souza eram a primeira opção. Sim. Era o Jorge Jesus no Atlético e no Flamengo, para o Jorge Jesus voltar para o Flamengo. Então, para mim, o Turco Mohamed, ele chegou... Quem o Atlético trouxe de novidade? O Ademir, que veio do América Mineiro. Ele trouxe o Otávio, que é um grande jogador. Sim. O Edenilson não conseguiram. Então, trouxe o Otávio, que vai fazer aquela função que o Edenilson... Mas ele tem o Zaratio ali, que está muito bem. Então, ele tem o Keno, que ainda está voltando. Ou seja, você vê o Hulk terminou e começou a temporada do mesmo jeito. Que jeito? Fazendo gol. Uhum. Fazendo 2 golaços de cabeça, interessante no primeiro gol dele. No segundo gol que ele sobe, ninguém desestabiliza o Hulk pela força que ele tem. A gente está até falando do Hulk aqui para a seleção brasileira, por que não? Como centroavante lá. Agora, o Paulo Souza... O Mohamed, pelo lado do Atlético, ele vai ter que resolver só a questão lá atrás, Hever e Godin. De repente, trazer mais um zagueiro novo, mais jovem, com menos idade, com mais velocidade, né? O Godin já estreou fazendo gol. Então, e do lado do Paulo Souza, eu acho assim, que não é momento para inventar nada. Eu não sei se vai ser essa formação desse jogo, o próximo jogo do Flamengo, mas eu vi lá o Isla, de zagueiro pela direita, e o Felipe Luiz, de zagueiro pela esquerda. Não é momento para fazer isso. Até agora, em 3 jogos, ele colocou 3 formações diferentes. Quer colocar o Mateuzinho? Coloca, vai brigar com o Isla. Discordo. Quer colocar o menino na lateral esquerda lá? Silas. Coloca, mas faz ele brigar. O Lázaro, né? Fazer ele brigar com o Felipe Luiz. Não tem... Tudo que um treinador quer são 2 jogadores de nível altíssimo por posição. 6 zagueiros, porque o zagueiro tem que bater muito e vão expulsos, suspenso e tal, mas ali nas outras posições com características diferentes. Um meia muito incisivo, outro que pensa mais o jogo, e dependendo do que você precisar, você utiliza. Agora, está mudando muito um sistema que deu muito certo do jeito que estava jogando. Com jogadores rápidos pelas beiradas, com o Bruno Henrique de um lado, o Marinho do outro, o Michael, até mesmo o Kennedy que foi embora, Everton Ribeiro com uma característica um pouco diferente, um jogador mais que vem trabalhando a bola, mas é da função ali, está na seleção brasileira, naquela função. Então, assim, eu acho que o Paulo Souza
Está se complicando à toa. Tudo Não bem, concordo. é o Carioca. Tem que fazer as experiências dele, tem que fazer. Mas também tem que ganhar jogo. Porque como ele não foi a primeira opção, a torcida ainda está com o Jorge Jesus na cabeça. Isso é muito natural. E você ter essa animosidade com a torcida não é bom. A gente falou do Silvinho aqui. O Fernando Lázaro, ele não tem. Tá limpinho, tranquilo, entra em campo, ninguém xinga, nada. O Silvinho já não tinha isso. E o Paulo Souza, além dessa freguesia com o Fluminense, que é o grande rival do Flamengo, junto com o Vasco. Então, assim, eu acho que o Paulo Souza está trazendo para ele, ao invés de se blindar um pouco, precisava se blindar um pouquinho. Nesse momento, o treinador precisa se blindar. Põe os melhores. Descansa só quem não tem jeito de colocar em campo. Então, eu acho que o Turco Mohamed está na frente sim, João. Perfeito. Olha só, daqui a pouco o Pascoal vai falar. Tô sabendo aí que o Pascoal tá fechado com o Romântico. Hein? Paulo Souza tá fechado com o Romântico. O Mauro Naves daqui a pouco vai falar também. E o Flamengo, a nação rubro-negra, a maior torcida do Brasil, e uma parte dela ontem no estádio Raulino de Oliveira, o Cidadania em Volta Redonda. O Flamengo venceu o Audax por 2-1, mas um grupo, né, que estava lá no estádio fez isso aí. Sobe o som. Presta atenção. Pra que isso? Sem necessidade. A necessidade é o Carioquinha, gente. Meu Deus. Pois é, e uma parte da galera que estava lá no estádio, na bronca, vaiando, o Flamengo venceu o Audax por 2-1. Mas hoje, em entrevista à Flá TV, Gabigol falou sobre isso. Veja aí. Fazia tempo que eu não aprendia tanta coisa assim em pouco tempo, sabe? Então, creio eu que ele tem mais coisa para poder ensinar a gente, que ele tem mais coisa para poder passar de novo. Então, como eu falei, eu acho que é ter um pouquinho de paciência, não só com ele, mas também com a gente, por causa dessas mudanças que vem acontecendo. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano especial para o Flamengo. A gente está muito feliz com ele, eu espero que ele fique muito tempo no Flamengo, porque realmente tem sido um início maravilhoso. Olha aí, o Gabigol, portanto, declarando o apoio aí ao Paulo Souza, dizendo que há muito tempo que não aprendia tanto com um treinador, mas uma parte da galera já tá meio de bico com ele aí, Pascoal. Ei, Pascoal! João, ontem a gente falou da escalação e o torcedor é aquele negócio. Não é o 4-4-2 que ele quer, não é o 4-3-3 que ele imagina. O torcedor começa a ficar nervoso. Eu disse aqui ontem que, para mim, o Paulo, ele faz um bom trabalho, o Paulo. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho autoral. Ele não está pegando o trabalho de ninguém para fazer. O trabalho do Jorge Jesus foi esplêndido, maravilhoso. Teve mais vitórias, né? Teve mais títulos do que derrotas. Do que derrotas. Mais títulos que derrotas. Não dá... 5 títulos e 4 derrotas. Espetacular a passagem dele pelo Flamengo. Espetacular. Só que esse treinador enxerga o jogo de uma maneira diferente. Ele gosta de 2 centroavantes, ele gosta de 3 zagueiros, ele está buscando zagueiro. Fabrício e Bruno chegou agora, não foi? Chegou e deve estrear no final de semana contra o Nova Iguaçu. Bom zagueiro. Isso, deve estrear. Bom zagueiro. Então, o Flamengo está buscando ainda um jeito, colocar um time do estilo do treinador e ele colocar o seu estilo para os jogadores. O Gabigol falou que está aprendendo muito. Eu, com todo respeito, acho que nessa situação, a torcida do Flamengo faltou com respeito com o treinador. Pascoal. Faltou. O time ganhou, Torcida não, foi uns 3, 4. Perdeu para o Fluminense. Né? E já perdeu. Ele não foi o primeiro a perder para o Fluminense, né, meu senhor? Não. O Renato parece que perdeu também. Perdeu, Pascoal. O Rogério Ceni perdeu também. Eu acho que perdeu também, Pascoal. Mas então, meu senhor, não foi o primeiro a perder para o Fluminense. Perdeu. Não foi o primeiro. Acho que quem vaiou... Porque é uma minoria, é uma pequena parte que vaiou. Uma pequena parte. Agora, a gente pode discutir alguns aspectos. O Gabigol encontrou o Pedro em campo? Não. O Pedro encontrou o Gabigol, essa dupla de ataque? Eles se encontraram? Não, tiveram dificuldades na partida. Então a gente pode discutir alguns aspectos, né?
O Arrascaeta é um jogador de um brilho acima do comum. Mas ainda não, nessa Entendeu? temporada, ainda não. Mas tá começando. Ele tá sendo o malvadão? Não. Ele tá sendo O debochado. o debochado? Não tá bem. Não? Não. Então, quem é que tá arrebentando no Flamengo? Você falar, esse aqui tá arrebentando. Então, o Paulo tá buscando um time. Ele tem o que mais? Alguns dias até dia 20, né? Até mais o jogo 9 contra dias. o Atlético, ele terá 2 partidas. No domingo contra o Nova Iguaçu e na quarta-feira contra o Madureira. Então, ele vai aí ter depois o jogo com o Atlético. Mais 2 jogos? Mais 2 jogos. Então ele vai ter, numa linha geral, ele vai ter o quê? Mais 4 treinos, pelo menos, né, Silas? Antes de 2 jogos, pelo menos mais 4 treinos. Isso. Para poder botar aquilo que ele imagina. Né? Ele não tem a zaga que ele imaginava. Ainda os jogadores não estão prontos. Né? Ele tem os laterais que ele trouxe para a zaga. O meio-campo vai ser esse? Ou o meio-campo vai ser um pouco mais livre para trabalhar a bola? Ele está buscando o jogo. Parece que o Arão, que tem sido aí, depois da vinda do Jesus, um jogador titular do Flamengo há muito tempo, parece que ele está perdendo espaço para Thiago Maia e Andreas Pereira. Porque o Paulo Souza foi segundo, ele era ponta de lança, 8 como o Silas. Joguei contra ele, pô. Depois ele voltou depois ele voltou a jogar de segundo volante, vai ficando mais velho, vai para defesa. Aí começou a jogar de segundo volante. E ele conhece aquela situação ali. Então o que ele prefere? Jogadores de saída de bola. Então a gente já tem um quadro, na minha visão. Ele gosta de 3 zagueiros, ele gosta de 2 atacantes por dentro. Ele gosta de 3 homens no meio-campo que saibam sair com a bola. Então a gente já vai vendo o estilo de trabalho dele. Esse é o estilo do Paulo. Agora, o torcedor do Flamengo, você acha que por um jogo, por uma derrota contra o Fluminense, é o bastante para chamá-lo de burro? Ou num dia que ele coloca 3 zagueiros, você vai chamá-lo de burro? Ou então vou fazer outra pergunta para você, torcedor do Flamengo. Mas não foram 3 zagueiros, né? Aí o Isla já jogou nessa função na seleção do Chile. Jogou. O Felipe joga frequentemente nessa mesma situação, só que ele entra em diagonal. Mas o torcedor, Pascoal, tem os erros do Isla na cabeça como lateral e tem os erros do Felipe Luiz quando fechou. O Felipe Luiz fez pênalti ali dentro, em jogos importantes do Flamengo. E o torcedor tem isso na cabeça. Então, assim, eu não sei se o Mauro, o João, até você concorda comigo. Você não acha que numa segunda instância, aí você coloca aquilo que você quer fazer? Porque o jogo da final está muito em cima. Se o Flamengo perde para o Atlético Mineiro, aí fica ruim para ele. Por quê? Porque o jogador, isso gera ele tá imaginando insegurança no jogador. Lá contra o Atlético. Um Arão, você começa a tirar o Arão. Vai gerando insegurança, porque o Arão está acostumado com o Andreas Pereira, com o Arrascaeta, jogar assim. Aí o Bruno Henrique está acostumado. Aí você começa a mudar nesse primeiro momento. E aí, porque o torcedor do Flamengo não é só ganhar. Ganhou. Mas o torcedor do Flamengo quer que ganha jogando bem. Porque os grandes rivais do Flamengo hoje, quem são? Palmeiras, final do Mundial. Atlético Mineiro, passando o carro em cima de todo mundo. É o adversário da decisão da Supercopa. Justamente. E o Silas já foi técnico do Flamengo, ele conhece bem, né, como é que é lá dirigir o Malvadão. A escalação de ontem, para eu rolar a bola pro Mauro Naves aqui, tá dando o que falar, hein? Tá rendendo. Hugo Souza, que aliás fez uma boa partida, hein? Ele manteve o Hugo Souza, apesar da falha no Fla-Flu, e o Diego Alves estava pronto para jogar, mas ele manteve o Hugo Souza no gol. O Hugo Souza está virando titular, pelo menos por enquanto, do Paulo Souza. Isla, Léo Pereira, Felipe Luiz saiu e entrou o jovem Cleiton, que veio da base, Mateuzinho, entrou o Everton Ribeiro, Thiago Maia, entrou o Arão, Andreas Pereira, Lázaro, Arrascaeta saiu para a entrada do Marinho, Gabriel, que é o Gabigol, Pedro, e aí saiu o Diego. E aí, presidente Mauro Naves, a sua opinião sobre o tema aí? Estão chamando o Paulo Souza de burro, terceiro jogo, vem aí a final com o Atlético, o Gabigol apoiou. Fica à vontade aí, Mauro. Ele na entrevista disse que entende essa manifestação, que o torcedor é passional, que é assim mesmo que as coisas acontecem. Mas eu tô com o Silas nessa aí. Não precisa dar muita brecha nesse início, né? Tinha o Bruno, tinha o Gustavo de zagueiro. Quer jogar com 3 zagueiros? Mas aí é 1 zagueiro e 2 laterais. Então põe o Gustavo também para jogar, junto com o Léo. Põe 3 zagueiros. Tinham lá no banco, tinha. Não, mas não quero pôr o Isla e o Mateuzinho. Quero pôr o Felipe e o Lázaro. Aí assim, aí é aquela história, venceu e convenceu. Aí não convence o torcedor, pelo menos parte dele. Que não gostou, tá fazendo testes? Tá.
Mas lá no Atlético, eles estão sendo feitos, e a gente já comentou isso aqui, de uma forma também muito clara. Né? O Turco falou, vou dar 3 jogos para cada jogador. 3 jogos. E aí eu vou definir um time. Tá? E aí no Flamengo, qual é a do Paulo nesse sentido? Não, eu vou fazer 3 testes de Pedro com o Gabigol? Não falou, não sei. Só o de ontem já não deu liga, então já não vou fazer, então no próximo jogo eu já mudo tudo. O torcedor não quer. E, Pascoal, desculpa essa história de que, mas os outros também perderam para o Fluminense. Mas o torcedor está com a esperança que o time contratasse alguém que não perdesse mais para o Fluminense. Então não vai aceitar essa justificativa. Mas o fulano também perdeu, o Beltrano perdeu. Então não precisava trocar, deixava o outro lá. O torcedor que é um cara que venha para trazer vitórias. Principalmente sobre aqueles rivais que o time não estava ganhando. E esse gol aí... Olha, Pascoal! Léo Pereira. Léo Pereira. Com a ajuda do Arão também. Vou falar um negócio. A bola do Arão também ficou curtinha. Tem razão, você tem razão. Mas aí, Léo Pereira... Porque o Hugo olha pra ele, Quando o goleiro... É o seguinte, tem coisas no futebol que você tem que... Isso é coisa de repórter. O coisa do futebol... Quando sai o gol, você tem que dar uma olhada no panorama geral. Porque o goleiro, quando olha pro cara brabo assim, o cara que deu mancada. Ou o cara que foi na bola e pega o outro, já dá com o dedo no cara, você foi o cara que deu mancada. Você tem que prestar atenção nisso aí pra você saber quem é que pisou na bola. Vê o Hugo, toma o gol, ele olha assim, não sei se ele fala, porque não dá pra perceber. Mas ele, Léo Pereira. E tem o cara que vai lá e abraça o cara que deu a mancada, né? Que é assim, pra denunciar mesmo. Algumas informações aqui... Oi? Minutos antes teve uma outra lambança aí. O Hugo saiu lá quase fora da área, dando um soco e tal. Que desagradável. Teve uma lambança. Que situação, hein? Mas é o seguinte, algumas informações aqui importantes. Vamos aguardar os 2 próximos jogos antes da final da Supercopa contra o Atlético, que serão contra Nova Iguaçu e Madureira. Há uma tendência para que o Paulo Souza coloque no dia 20 contra o Atlético os 3 zagueiros: Fabrício Bruno, que deve estrear contra o Nova Iguaçu, Davi Luiz, que volta contra o Nova Iguaçu, e Felipe Luiz compondo esse trio. Essa é a tendência. E a dupla de volantes, Thiago Maia e Andreas Pereira. Depois de bastante tempo, é bem possível que o William Arão perca espaço no time titular do Flamengo. Vamos lá então, galera. Lá no início do vídeo, eu não concordei com o Silas na hora que ele fala que não é hora de fazer teste. Cara, se não é hora agora, vai ser quando a hora? Lógico que agora é a hora de fazer os testes, né? Tá de brincadeira, né? E outra coisa, que o pessoal andou falando, contra o Fluminense, o Flamengo perdeu. Deveria ter ganhado, deveria. Mas assim, eu acho que o erro do Paulo Souza contra o Fluminense foi escalar o Rodinei e escalar o Diego. Mas, cara, tirando o erro grave ali do Hugo Souza, a culpa não foi do técnico, né? O Flamengo criou chances de fazer o gol. Com menos de 1 minuto de jogo, o Flamengo fez uma jogadaça lá pela esquerda e o Gabigol quase fez o gol, né? Naquela hora que teve a triangulação de jogada ali com o Andreas Pereira e a Arrascaeta, né, cara? Os caras trabalhando junto e passaram a bola pro Gabigol, o Gabigol chuta e o goleiro defende. Com menos de 1 minuto de jogo, né? Se o gol sai ali, cara, seria outro jogo. Depois tivemos o pênalti, né, que foi anulado, e tivemos também um gol anulado também, né? O Flamengo criou chances, oportunidades, né? Agora, contra o Audax, eu concordo. O Paulo Souza pode sim escalar 3 zagueiros, mas a torcida pegou ele para Cristo nesse jogo, por quê? Porque ele escalou o Isla de zagueiro e o Felipe Luiz de zagueiro. E ele, Léo Pereira, de zagueiro, né? Ou seja, deu no que deu, a gente tomou um gol, mas vencemos o jogo. Mesmo assim, a torcida pega no pé. A torcida não quer que ganhe de 2-1, não. Quer que ganhe de 5-0, agora sempre, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que com o tempo o Paulo Souza vai encontrar o time ideal, né? Já falei aqui nos vídeos anteriores, cara, calma. Se perder a Supercopa do Brasil, faz parte, cara. No futebol você ganha ou você perde, né? Lógico, queremos vencer sempre. Mas não é o fim do mundo perder uma Supercopa do Brasil. É um jogo só contra uma grande equipe, tudo pode acontecer. Queremos a vitória? Queremos, sim. Vamos vencer? Não sei. Vamos ver no dia aí
que vai acontecer. O Flamengo tem condições sim de vencer o Atlético, tanto como o Atlético tem condições de vencer o Flamengo. Tenho certeza que será um grande jogo, porém de duas grandes equipes. Não é à toa que o Atlético ganhou 2 títulos ano passado e o Flamengo não ganhou, né? Então, é isso. Tirando os estaduais, né, galera? É isso. Beleza? Muito obrigado a todos vocês aí. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve, nação. Fui!